Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. Simbora? Pois então, vamos começar. Hoje nós estaremos fazendo a questão número 115 do ano de 2022 do caderno amarelo. Beleza? Então, pega aí o seu material de estudo e vamos lá fazer essa questão que ela tá bem legal e já tem conteúdo, inclusive, sobre ela aqui no canal, tá? Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso ao longo da explicação. Então, vamos lá. E cá estamos nós. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela. Aumentar. Obrigado. Então, nós temos aqui a seguinte questão. Um buraco negro é um corpo celeste que possui uma grande quantidade de matéria concentrada em uma pequena região no espaço. Então, uma grande quantidade de matéria concentrada em uma pequena região do espaço. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que nós estamos falando de uma grande densidade. Lembrando, densidade é a relação que nos diz quanto de massa está sendo ocupado em determinado volume, tá? Então é a famosa massa sobre volume. Isso que é a densidade. Então, quando a gente fala aqui sobre buracos negros, é importante a gente falar sobre densidade. De modo que sua força gravitacional é tão grande que qualquer partícula fica aprisionada em sua superfície, inclusive a luz. O raio dessa região caracteriza uma superfície limite, chamada de horizonte de eventos, no qual nada consegue escapar. Considere que o Sol foi instantaneamente substituído por um buraco negro com a mesma massa solar, de modo que seu horizonte de eventos seja de aproximadamente 3 km. Após a substituição descrita, o que aconteceria aos planetas do Sistema Solar? Bom, essa questão eu cheguei a fazer um shorts falando sobre essa possibilidade. O que aconteceria se o Sol fosse substituído por um buraco negro de mesmas estruturas, né? Ou seja, mesma massa, né? Então lá eu acabo falando sobre isso. Mas também existe 2 vídeos aqui no canal falando sobre a questão da gravitação, tá? Um é falando sobre a gravitação universal, um vídeo falando sobre gravitação universal, e o outro falando sobre buracos negros, efetivamente. Então eu aconselho depois você dar uma passadinha lá, vou deixar no card destacado, mas dê uma passadinha lá para entender um pouco melhor sobre esses assuntos, ok? Mas vamos lá. O que vai acontecer aqui? É o seguinte, muita gente acha que por substituir por um buraco negro, o buraco negro ali no lugar do Sol vai fazer com que os objetos sejam atraídos e tudo mais. Mas, gente, entendam uma coisa. Gravitação é algo inerente à massa, tá? Ou seja, para você falar de força gravitacional, você está falando de massa. O que é a gravidade? A gravidade é uma aceleração relacionada com a distorção do tecido do espaço-tempo devido às massas, ok? Isso que é a aceleração, isso que é a gravidade, uma aceleração devido a essa distorção causada pelas massas. Quando nós falamos de pequenas massas, por exemplo, a sua massa, a massa de um elefante, a massa do Monte Everest, né? A gente está falando de massas relativamente pequenas. Então a gente não consegue notar essa força gravitacional muito proeminente, né? Agora, quando nós falamos de grandes corpos, como por exemplo uma estrela, como um planeta, ou então como um satélite, né, natural, como a Lua ou algo parecido, aí sim
é interessante a gente falar sobre gravidade, ok? E aí, olha só que interessante. Já que você substitui o Sol por um buraco negro que possui a mesma massa, atenção, mesma massa, tá? Não o mesmo volume, porque para ser buraco negro você tem que comprimir em um pequeno volume aquela massa. Então você tem um buraco negro que tem a mesma massa, mas não tem o mesmo volume, ou seja, é mais denso, óbvio, né? Então você tem ali uma situação em que você troca 6 por meia dúzia, porque se você tem a mesma massa, o que você vai fazer ali nas órbitas é basicamente não alterar nada, né? Inclusive a resposta aqui da pergunta é a letra E. Mas vamos entender aqui as outras alternativas. Letra A. Eles se moveriam em órbitas espirais, aproximando-se sucessivamente do buraco negro. Bom, esse lance de se mover em órbita espiral, inclusive foi um problema bem discutido quando a gente fala sobre modelos atômicos, né? Porque o modelo atômico proposto por Rutherford, que seria justamente você ter ali o átomo formado por um núcleo positivo e você tem os elétrons orbitando o núcleo, né? Só que devido à perda de energia e tudo mais, o que você teria ali na verdade seria o elétron espiralando para o centro, né? E aí você teria o colapso do átomo, só que o átomo não colapsa, né? Isso se deve justamente a uma perda de energia. Só que o que acontece? Quando a gente fala de um movimento de espiral, órbita espiral, a gente tá falando, querendo ou não, de um movimento que você há uma perda de energia, né? Então, vamos pegar aqui o caso aqui justamente em que você tem uma órbita espiral. Vamos ver. Então nós temos aqui um planeta qualquer e a gente tem aqui o Sol, tá? A gente tem aqui a estrela. O que a gente pode dizer sobre uma órbita espiral? Significaria dizer o seguinte, que este corpo aqui, que é o nosso planetinha, ele começa a perder energia de tal forma que a força de atração entre os corpos é grande o suficiente para conseguir vencer o movimento circular, né? Ou seja, essa força aqui acaba superando o movimento circular. Isso faria com que o corpo espiralasse e caísse, né? Como que isso aconteceria? Por exemplo, se você houvesse uma grande mudança de velocidade ou algo parecido, né? Lembrando que a energia cinética nada mais é do que uma relação que envolve velocidade ali, né? Não é o caso aqui. Você não está falando de uma mudança de velocidade, você não está falando sobre mudança de energia, não. Você só mudou a massa da estrela central, né? Do corpo central ali. Quer dizer, você não mudou a massa, você mudou só que tipo de corpo que está ali no centro, né? Então, não, isso aqui não faz o menor sentido. B. Eles oscilariam aleatoriamente em torno de suas órbitas elípticas originais. Não, para você criar um sistema aleatório é muito mais complexo do que você apenas trocar o Sol por um buraco negro, tá? Aí a gente entra mais numa parte assim da física chamada teoria do caos e tudo mais. Letra C. Eles se moveriam em direção ao centro do buraco negro. Isso aqui é um erro muito comum. Eu tenho certeza que na época que essa questão saiu, muita gente deve ter marcado essa alternativa. Por que os corpos não se moveriam para o centro do buraco negro? Acontece o seguinte, para que você tenha, de fato, um objeto sendo sugado pelo buraco negro, eu não gosto muito de usar esse termo sugado, porque parece que o buraco negro é um ralo, mas o buraco negro não é um ralo nenhum, tá? Você tem que cruzar o que a gente chama de horizonte dos eventos, tá? Horizonte de eventos, que é um limite ao qual você não consegue escapar da força de atração gravitacional. Na verdade, esse limite existe em qualquer tipo de estrela, né? Existe um limite ali também, se você estiver falando na questão do Sol, né? Você tem um limite ali que você chega muito próximo do Sol,
a força gravitacional do Sol seria tão grande que seria difícil de você conseguir escapar, né? Ainda assim seria possível, né? Mas no caso do buraco negro é uma coisa muito mais gigantesca, né? Então é algo extremamente complexo e você precisa de uma energia muito mais elevada. Energia essa que ultrapassaria os limites físicos que conhecemos. Então, por isso que a gente diz que inclusive a luz não escapa, né, do buraco negro. Nesse caso, contando que nenhum dos corpos entre nesse horizonte de eventos, não haveria sentido para que os planetas eles se movessem para o centro dele. Então a letra C não faz o menor sentido. Já a letra D fala assim, eles passariam a precessionar mais rapidamente. Lembrando o que é uma precessão. Precessão é quando você tem uma rotação em torno do próprio eixo e o próprio eixo rotaciona também, tá? Então, por exemplo, nosso planeta tem uma precessão. Que seria o seguinte, esse eixo aqui, que está em preto, né, ele começaria a rotacionar em torno de um eixo imaginário, né, eixo normal aqui, digamos assim. Isso faria com que, justamente, você tenha aqui uma rotação que nós chamamos de precessão, tá? Isso aqui que é a precessão, nosso planeta ele faz isso. Mas você alterar o Sol por um buraco negro não faria sentido você alterar o esquema de rotação dos próprios planetas, né? O Sol ele vai alterar, na verdade, ali... ele gera o problema a questão da translação e não da rotação, né? Então, não faz sentido essa letra D, por isso só pode ser a letra E, que eles manteriam as órbitas inalteradas. Ah, Sensei, mas como é que eu resolveria essa questão se eu não soubesse nada disso? Bom, eu falei que tem um vídeo aqui falando sobre gravitação universal, né? É só usar a lei da gravitação universal. O que a lei da gravitação universal nos diz? Ela nos diz o seguinte, que a força gravitacional é igual a uma constante vezes o produto entre as massas dos corpos envolvidos dividido pela distância entre eles ao quadrado. Ou seja, a força de atração entre os corpos está relacionada diretamente com a massa, né, com as duas massas envolvidas, e inversamente proporcional à distância, tá? Então isso quer dizer o seguinte, vamos supor que a gente trocou aqui o Sol pelo buraco negro, isso quer dizer que, já que a massa se mantém constante, é essa primeira parte que se mantém constante. E não haveria motivo para alterar a distância entre os corpos, porque em momento algum falaram, e nós aproximamos os planetas do buraco negro. Não foi dito isso. Apenas trocou-se o Sol por um buraco negro. Isso vai fazer com que, na verdade, você não altere em nada, porque a força gravitacional vai ser a mesma, tá? Esse G aqui, como é uma constante, ele não vai alterar em nada. Então, só pela força descrita pela lei da gravitação universal, a gente já conseguiria resolver essa questão, tá? Sem precisar ter conhecimento sobre buracos negros, nem nada disso. Então, por isso, a resposta certa é a letra E. E é isso. Essa foi a questãozinha de hoje. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like, compartilha com os amigos, principalmente com aquele que vai fazer o Enem também, tá? Se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Temos um Discord, lá tem um canal específico para você tirar dúvidas sobre isso e outros assuntos de física, tá? E eu acho que é um bom auxílio, principalmente para quem vai fazer o Enem, hein? O link do Discord está na descrição. E é isso. Tamo junto e até!